Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer. Senador por Santa Catarina, Bauer foi deputado estadual, federal e vice-governador do estado. Principal aliado do governo, o PSDB tem um papel fundamental para ajudar Temer a vencer a mais grave crise desde que assumiu o mandato no ano passado. Senador, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por essa entrevista ao É Notícia. Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui na Rede TV para conversar com você, com os telespectadores e trazer aqui algumas informações que possam enriquecer o conhecimento de cada um. Aliás, eu preciso agradecê-lo em dobro, porque o senador, vou registrar aqui, veio especialmente de Brasília para a nossa entrevista. Essa entrevista está sendo gravada segunda-feira de manhã, que também é importante registrar, dado o ritmo frenético de acontecimentos, a gente não sabe como é que vai estar até a noite. Então, estamos gravando essa entrevista às 10h30 da manhã. Senador, desde a semana passada, o Brasil mergulhou nesse turbilhão dessa crise política. Eu queria uma avaliação do senhor sobre um momento grave pelo qual passa o país. O governo Temer, na verdade, começou com essa crise política em 2013 ainda e parece não ter fim. Quais são os efeitos disso sobre o país? Como é que o senhor descreveria e avaliaria esse momento? Bom, uma coisa é certa, nós temos hoje a convicção de que as instituições no Brasil estão sólidas. A democracia está consolidada e cada órgão, cada entidade do poder público cumpre muito bem o seu papel. Depois de toda a questão vivenciada pelo Brasil no governo Dilma e depois do processo de impeachment, nós vimos as denúncias da Lava Jato crescerem cada vez mais e a população exigir que a Lava Jato cumprisse o seu papel, alcançasse todos os envolvidos e a punição fosse estabelecida. O Brasil quer isso e todos nós apoiamos e incentivamos para que a Lava Jato continuasse realizando suas ações e operações para que isso contribuísse para que a política brasileira fosse saneada, para que a gente tivesse uma nova política no Brasil. De repente vem esse novo episódio da semana passada, relacionado à maior empresa de carnes do mundo, de proteínas do mundo, e que gerou um desconforto, uma dúvida e principalmente uma desconfiança muito grande, porque ninguém esperava mais um fato. E principalmente um fato com tanta expressão, com tanto tamanho e com tantos detalhes. Alcançou o presidente da República, alcançou candidatos a governo do Estado, alcançou partidos políticos, enfim. São 1.829 políticos, é uma lista enorme, 28 mexeu partidos. Com muita gente. E eu diria que nós vamos sobreviver a isso com certeza. Só que nesse momento é preciso ter lucidez, é preciso ter serenidade. Nós não podemos deixar o Brasil engatar marcha ré e voltar aos tempos em que nós tínhamos dúvidas sobre crescimento econômico, em que nós tivemos desemprego que chegou a 14 milhões, em que nós tínhamos inflação de 2 dígitos, juros na estratosfera. Isso tudo nós vivemos antes do impeachment. E agora não adianta a gente pegar e dizer, bom, acabou, ficou tudo ruim, vamos voltar para trás. Não, nós temos que prosseguir. O governo tem que continuar funcionando, as reformas têm que ser feitas, nós não precisamos e não podemos voltar atrás. Mas isso, o senhor está defendendo que as reformas continuem sendo tocadas por este governo Temer tem que permanecer ou poderia ser em tese outro governo com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo? A pergunta é a seguinte, o Temer assumiu interinamente, anunciou uma série de medidas, de reformas, de providências, da PEC do teto e de limitações, reduziu o número de ministérios, etc, etc. Agora estamos completando um ano, agora é que nós estamos vendo resultados. Os primeiros, ainda modestos, mas indicando que o rumo é esse e que temos que perseguir esse caminho. Se nós trocássemos o governo hoje, troca o presidente, troca ministros, etc, etc, com certeza nós vamos dar um freio nisso tudo, vai levar aí alguns meses até outra vez tudo se colocar em marcha positivamente, não porque alguém esteja contra ou porque alguém tenha má vontade, mas o processo político é assim. Há necessidade de muito diálogo, de muita troca de ideias, de muita adequação. E nós sabemos que, por exemplo, em algumas reformas, como a da Previdência,
há um grande grupo que tem restrição e resistência à reforma, principalmente os sindicalistas, principalmente os funcionários públicos. E isso estava sendo habilmente negociado. O presidente Temer já estava conseguindo, havia notícia de que até antes desse escândalo estourar, estava conseguindo uma maioria mais consistente na Câmara para aprovar a reforma. Fazendo uma concessão aqui ou ali. Muitas concessões, aqui e ali. Fazendo uso do poder de convencimento, do diálogo. Eu acho que as coisas já estavam bem adiantadas. Então, o senhor está dizendo, em suma, que a saída de Temer do poder será pior para a economia, significará um retrocesso, mesmo que ele seja investigado pelo Supremo Tribunal e enfrente essas acusações sérias, porque são graves. Eu pessoalmente defendo que nós devemos dar sequência ao governo. O governo tem ministros, o governo tem autoridades em todos os setores, nós temos todos os governadores, os prefeitos, está todo mundo engajado na mesma direção, as grandes entidades de classe do país, federações de indústrias, federações de comércio, confederações, estão nessa direção, está tudo caminhando para lá. Eu acho que o presidente Temer, que recebeu essa acusação do judiciário, tem o caminho da justiça para se defender. E nós não podemos fazer um pré-julgamento e imediatamente condenar o presidente ou confirmar aquela denúncia, porque ainda é uma denúncia feita com uma gravação que comprovadamente não era exatamente como se anunciou no primeiro dia. Então é preciso que a justiça e todo o setor de investigações cumpra o seu papel, sem que isso atrapalhe, prejudique ou comprometa todo um projeto que nós temos de país, de bem-estar e de desenvolvimento. Agora, a pergunta que não quer calar talvez seja a principal desse programa. O PSDB fica no governo Temer? Olha, nós temos uma parcela de lideranças do nosso partido que defendem a ideia de que nós devamos deixar o governo. Que parcela hoje, eu internamente? não diria que ela não é majoritária nesse momento. Mas quanto ela representa? Mas ela é expressiva, pela alguns nomes de expressão que se manifestam nessa direção. Mas há também... E onde é que está localizada essa parcela? Só para entender, é no Senado, é na Câmara dos Deputados? Mais na Câmara dos Deputados, onde o deputado ele tem uma visão um pouco mais pragmática e imediata das coisas, porque ele está num contato muito direto, muito permanente com todos os meios de comunicação, com a opinião pública. E, querendo ou não, toda a informação que chegou à opinião pública na semana passada fez com que a opinião pública tivesse, num primeiro momento, uma reação instantânea, como, aliás, está acontecendo em todos os episódios desde o impeachment. Qualquer notícia que venha, a opinião pública já se manifesta imediato pela exigência da providência, da punição e do afastamento daquela pessoa. Quer dizer, é um player importante, né? A opinião pública tem assumido um papel de destaque cada vez maior desde as manifestações de 2013. Amanda, eu diria que na história recente do Brasil, desde as diretas já e desde o impeachment que nós vivemos lá nos anos 80, 90, nós não tivemos um momento de tanta presença da opinião pública na vida pública nacional. Mas eu diria a você e a todos os telespectadores, muito pragmaticamente e especificamente o seguinte: o PSDB não tem tradição, não está no DNA do PSDB abandonar o barco. Nós temos um senso de responsabilidade muito presente, muito elevado. A gente sabe que se não houver condições de o presidente Temer prosseguir nessa linha, nesse projeto de governo, se ele não tiver condições, porque o partido dele falhou, o PMDB, ou porque ele perdeu muitos aliados, obviamente o PSDB não vai ser o último a apagar a luz. Nós não temos essa vocação, não. Provavelmente será o primeiro a abandonar o barco. Mas nós temos a vocação de agir com responsabilidade. Até porque eu sempre digo o seguinte: o PSDB é muito grande. Nós temos governadores de estado, como é o caso do governador Alckmin, aqui de São Paulo. Nós temos governadores como o do Paraná, o de Goiás, o do Pará. Agora, senador, o que vai dar a senha para a permanência ou não do PSDB no governo? É essa decisão do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira que vai decidir se mantém ou suspende o inquérito contra o presidente Temer? Vai ser uma decisão fundamental, um divisor de águas? Ela vai contribuir para que a gente analise toda essa questão com um pouco mais de profundidade. Como eu disse, aí nós saímos um pouquinho daquela primeira fase da notícia e passando pela segunda fase, que foi a decisão inicial da Justiça,
e chegamos numa decisão agora já de contestação ou de defesa do presidente. Se o presidente for bem sucedido na sua defesa, perante a justiça, não há mais o que dizer. Ele ganha força. Ele ganha força. Ou ganha uma sobrevida, um fôlego. Sem dúvida nenhuma. Agora, se o presidente ainda assim tiver uma decisão desfavorável, não é o fim do mundo, porque, obviamente, ele poderá ter outros recursos que ele e a assessoria jurídica dele vão decidir. A gente ainda não conhece. Mas vai fortalecer essa ala do PSDB, naturalmente, que prega a saída da base aliada. Cria-se uma nova expectativa para a tese de o PSDB não ter uma presença tão integral no governo. Mas eu volto a dizer, nossa postura é de responsabilidade. Nós temos um compromisso com o país. Nós não temos compromisso com o PMDB, nós não temos compromisso só com o presidente Temer, nós não temos compromisso com o nosso projeto de eleição daqui a um ano. Nós temos um compromisso com o país. Se o país dá certo, nós teremos possibilidade de vivenciar uma eleição presidencial e também nos estados, no ano que vem, muito positiva, muito produtiva. Por quê? Porque o Brasil estará melhor. Ou seja, se o Temer sair, vai ter um custo também para o PSDB, que, mesmo que saia desse barco, embarcou no governo Temer e defendeu essas reformas, defendeu o projeto Veja uma dele. questão muito simples. Quem é que é oposição ao governo Temer hoje? Desde o impeachment? PT. E quem é o PT? O PT é o partido do Lula, é o partido da Dilma, é o partido que permitiu a corrupção ser instalada na máquina pública. Mas será que é possível dizer isso? Todos os partidos estão implicados nas delações do Odebrecht, da JBS. Quem estava governando no período em que tudo aconteceu era o PT. Estava na presidência, mas nos governos estaduais, em outros cargos chaves. Tinha PT em todo lugar. E hoje, quando a gente vê as notícias, quer dizer, se você vê uma notícia de um caixa 2 de campanha, ou se você vê uma notícia de um diretor de uma empresa que teve algum benefício pessoal criminoso, a gente tem que entender uma coisa. Agora, quando a gente vê alguém dizer que o ex-presidente da República e a ex-presidente da República, sua sucessora, tiveram 300 milhões de dólares no exterior numa conta, durante o período em que exerciam o mandato de presidente, é muito grave. Bom, mas agora as mesmas acusações, não exatamente as mesmas, mas acusações graves, atingem novamente o presidente da República. Eu queria fazer outra pergunta ao senhor, senador. Hoje, na sua avaliação pessoal, com a sua experiência política, segunda-feira, qual a chance do governo Temer continuar? Se o senhor tivesse que dar em porcentagem, 60%, 70%, 50%? Eu acho que as chances são muito visíveis e prováveis. Por quê? O senhor acha que hoje é mais provável que o Temer fique do que o Temer saia? Ele tem sido muito determinado, ele tem conduzido muito firmemente todo esse processo, toda essa questão da crise e das acusações. Mas há uma avaliação que o pronunciamento dele, melhor dizendo, no último sábado, não foi suficiente para dirimir todas as dúvidas, para responder a todas as dúvidas das acusações graves que foram feitas contra ele. Sempre vai sobrar alguma questão que ainda precisa, por isso que eu disse há pouco, não basta ver o que vai acontecer agora na primeira decisão da Justiça. É preciso ainda analisar que outras questões podem ser colocadas e vão merecer a decisão da Justiça ou até a convicção da classe política ou da própria sociedade. Esse é um assunto que a gente não tem como analisar por um único ângulo, por uma única faceta. Nós precisamos analisá-lo no conjunto. Agora... E eu diria que uma coisa é certa, se nós conseguirmos ultrapassar esse momento agora, nós ainda temos mais um outro, que é muito sério, que é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral com relação à chapa Dilma Temer. Exatamente. Essa é uma outra questão que já vem também para pauta. Está marcado para dia 6 de junho, 6 de junho. Quer dizer, então daqui a 2 semanas. Essa, de novo, é uma decisão da Justiça, não é uma decisão da política. Eu volto a dizer, nós políticos e até a sociedade podemos ter nossa opinião, podemos ter nossas vontades, podemos ter até nossa conduta, mas nós não podemos e não temos como influir ou decidir em nome da justiça. Agora, senador, o presidente Temer disse em entrevista publicada hoje pela Folha de São Paulo o seguinte: se quiser me derrubem, se eu renuncio, é uma declaração de culpa.
O senhor concorda com o presidente ou, se ele se mostrar inviável politicamente, seria melhor que ele decidisse por deixar o cargo? Seria a forma mais rápida de contornar a crise? A decisão de deixar o cargo, seja de presidente, de governador, de prefeito, é sempre uma decisão muito pessoal. Mas poderia ser feita em nome do país, pelo bem agora, do país. Só se entende um gesto desse por uma razão pessoal ou por um gesto exatamente na direção de, vamos, prestar um serviço à sociedade e ao país. Mas tentar se ater ao cargo, mesmo se o PSDB deixar o governo, mesmo se ele se inviabilizar politicamente, seria a estratégia ele ainda mais não correta? se inviabilizou. Não, claro, por isso que eu estou falando ser no condicional, hipoteticamente. O governo ainda não se inviabilizou, o plano de governo ainda não está correndo riscos, pode ter mais dificuldades para ser executado. Claro, porque depende de votos do Congresso, depende de uma base parlamentar sólida, então ele pode ter dificuldades. Porque quem é que hoje está fazendo o discurso? Eu falava há pouco. O PT, por exemplo, era oposição no governo Temer, tanto na interinidade como agora, depois dele se tornar presidente de fato. Mas o PSB já saiu da base. Se o PSDB sai do governo hoje e vai para a oposição, o PSDB fica ao lado de quem? Do PT. É tudo que nós não queremos. O PT, para nós, significa alguma coisa perigosa, negativa e absolutamente inviável do ponto de vista de gestão pública e de futuro para o nosso país. Então, nós, se deixarmos o governo, nós com certeza não iríamos para a oposição, porque ir para a oposição significa dar um abraço no PT. Mas nós não faremos isso. Senador, teria um próximo capítulo, que seriam as eleições indiretas. Normalmente o PSDB faria parte dessa construção por um novo nome que sairia dessas eleições indiretas. Ou seja, poderia continuar na base aliada, poderia continuar no governo. Só se o presidente Temer renunciar ou sofrer impeachment. Ou for afastado por um processo de impeachment que dura 6 meses. Menos tempo não. Quer dizer, qual seria o menos traumático para o país? Como o presidente disse que não vai renunciar, e como um processo de impeachment demora 6 meses, significa que nós estaríamos indo para a oposição e, como eu disse, vamos estar ao lado dos que fazem oposição hoje, de maneira alguma. Mas também pode haver a cassação pelo TSE, que foi aquele outro cenário que o senhor lembrou, aí né? Sim, aí tem uma eleição direta, mas aí é um prazo de 30 dias. Aí é um prazo muito curto. Exato. Quer dizer, então, isso seria o segundo cenário menos traumático. O primeiro seria a renúncia, o segundo cenário menos traumático seria o TSE. Também na renúncia nós teríamos uma eleição em 30 dias. Exatamente, indireta. Por isso que eu digo que seria o menos traumático. A renúncia e o TSE talvez o segundo menos traumático, porque seria resolvido rapidamente. Agora é aquela coisa, né? Nós, como eu disse, ocupamos hoje, no governo federal, o PSDB ocupa 3 posições importantes. Nós ocupamos o cargo de ministro das Relações Exteriores, onde o senador Aloysio Nunes é o ministro. É um ministério muito importante para a relação do Brasil com o mundo. Claro, o Aloysio defende a permanência no governo. O segundo ministério é o Ministério das Ações e das Relações de Governo, que é exercido pelo deputado Antônio Embaçaí. Portanto, é um cargo que está muito próximo do presidente. Política, não tem função de distribuição de verbas, não tem função de executar políticas públicas, mas sim de fazer a coordenação política. Então, está querendo dizer que o PSDB está bem colocado no governo, está bem servido. E tem uma terceira posição, que é a do PSDB, que é o Ministério das Cidades, que é a relação do governo federal com os governos municipais e estaduais. Sobre as eleições diretas, a admissibilidade deve ser votada, acho que na terça-feira, amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aquela PEC do deputado Miro Teixeira, que fala sobre as eleições diretas, né? Seria outra possibilidade, uma outra alternativa para sair dessa crise. Como é que o senhor avalia? Quando a gente está numa crise e inventa uma solução, a tendência é corrermos um grande risco de tomarmos uma providência ou tomarmos uma decisão que não é a melhor. Eu não estou falando nem das diretas da eleição e nem do processo na Câmara dos Deputados que tramita agora. Eu estou falando de quem nós vamos eleger para presidente. Quer dizer, aparece qualquer pessoa que em qualquer partido e de qualquer lugar do país e diz, olha, eu sou a solução. E de repente não é. É um salto no escuro, Nós já vivemos isso. Nós já vivemos isso. O Brasil, de repente, achou que esse era o cara. Elegeu e deu no que deu.
no passado recente, no passado remoto. Nós temos história. Então, eu prefiro, volto a dizer o que eu disse bem no começo, prudência, serenidade. Não há por que nós rasgarmos a Constituição. A Constituição é a nossa carta, é a nossa Bíblia, nós temos que cumpri-la. E se nós cumprirmos a Constituição, nada vai dar errado. Nada vai dar errado. O presidente está sob investigação, vai se defender. Se for inocentado, continua. O presidente pode ser afastado do mandato dele por força da decisão do TSE, isso está na Constituição, ou por força de um impeachment, isso está na Constituição. São essas alternativas que devem ser contempladas. É verdade. E nós temos um ano, até a próxima eleição. Pessoalmente, eu prefiro pensar e trabalhar com serenidade e com cautela, porque o momento exige isso. E o improviso sempre traz surpresas. Eu vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos em seguida. Até já. Olá, o É Notícia está de volta com o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer. Senador, a gente conversou muito sobre a crise política no primeiro bloco, vamos continuar, obviamente, falando sobre o assunto agora nesse segundo bloco. O presidente Temer, no seu pronunciamento no sábado, fez críticas ao Joesley Batista, disse que ele estava andando livre, leve e solto pelas ruas de Nova York, não vai enfrentar um dia de cadeia e cometeu o crime perfeito. Tem uma frase especificamente que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: essa gravação clandestina, o que se diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos, incluída no inquérito sem a devida e adequada averiguação. Levou muitas pessoas a um engano induzido e trouxe grave crise ao Brasil. Também há aí uma alfinetada na Procuradoria-Geral da República. O senhor acha que foram cometidos erros e excessos nessa investigação até agora? O presidente mostra a sua dúvida ou até a sua indignação com relação a esses fatos. E muitos brasileiros mais informados e que acompanham todo esse fato, todo esse episódio, também têm dúvidas. Mas muitos já tinham dúvidas antes, porque antes do empresário, presidente do grupo JBS, fazer as delações, nós já tínhamos muitas informações e muitos questionamentos a respeito da grandeza e do crescimento daquele grupo empresarial acima da média mundial, acima da média nacional, com benefícios e favorecimentos explícitos de empréstimos subsidiados, de condições facilitadas e até de leis e medidas provisórias que, de alguma forma, beneficiaram aquele grupo econômico. Quer dizer, para salvar a pele e para até fazer um trocadilho, para salvar a carne, eles fizeram a delação premiada. Mas no processo de delação premiada, parece que houve alguns exageros em termos de tempo, como, por exemplo, a reconhecer e permitir o processo de delação juridicamente com o uso de gravações feitas antes de o processo ter sido homologado. É um fato novo. Nós não achamos, e eu não acho, que nós devamos esconder provas. Isso já aconteceu, né? No caso do Sérgio Machado, do próprio Bernardo Severo. Sim, mas sempre há uma questão que precisa ser considerada. Quer dizer, a gravação de uma conversa entre uma pessoa e o presidente da República, e que, em tese, poderia ter sido absolutamente inútil, eu pergunto, será que alguém viu essa gravação e daí decidiu acatar a delação? Ou acatou a delação sem ver a gravação? Porque se alguém parece viu... que fica claro que ele levou a gravação, a força-tarefa... Se alguém já viu a gravação antes, eu não sei quem foi, e achou que isso poderia ser importante, é uma coisa. A delação, em tese, é a notícia do crime ou a notícia da ilegalidade e não a sua comprovação antecipada. O senhor acha que essa forma, supostamente, não sei, com exageros ou vícios, poderia de alguma forma descredenciar a investigação ou deslegitimar a investigação? Não, eu penso que não. Acho que investigado tem que ser, até para o bem e para a saúde jurídica do processo. Não há como deixar de verificar e de averiguar os fatos. A Justiça vai cumprir o seu papel, mas nesse momento o presidente da República, no exercício do cargo, obviamente tem todo o direito de
colocar a sua opinião e o seu posicionamento em relação a esse processo. Surgiu até uma palavra muito forte que foi dita várias vezes nos bastidores ali do Planalto, conspiração. Essa palavra foi dita pelo presidente Temer informalmente ali nos bastidores junto aos seus aliados, não sei se o senhor chegou a ouvir. O senhor acha que há sinais de uma conspiração de grupos que estariam tentando derrubar o presidente Temer? Eu não ouvi nenhuma declaração do presidente nesses termos e também não participei de nenhum evento ou reunião onde isso tenha sido pronunciado. Eu não sei se devemos dar crédito ou não a essa palavra, se devemos atribuí-la ao presidente ou não. Por isso, eu prefiro considerar que o que aconteceu... Ou por grupos próximos a ele, né? Uma avaliação que se faz internamente. O que eu acho que aconteceu, e é claro, é que a diretoria e a direção da empresa envolvida tratou de salvar a sua pele e salvou a pele, conseguindo uma anistia completa e indo embora do Brasil. E ainda provocando, segundo notícias que ainda devem ser confirmadas, um grande prejuízo para o mercado financeiro através da compra de dólares, a CVM investiga. E depois da venda de dólares com a alta que aconteceu graças ao anúncio e à divulgação, ao vazamento da informação. Senador, quais as condições políticas do presidente Temer, mesmo se ele passar por esse primeiro momento do Supremo Tribunal Federal, suspender essa investigação, isso será momentâneo, né, até a conclusão da perícia no áudio, lá na conversa dele com Joesley Batista. Quais as condições políticas do presidente Temer continuar presidindo o país? Por exemplo, as reformas tão importantes, trabalhista e previdenciária, não ficam praticamente inviabilizadas? Veja, a reforma trabalhista é necessária por uma razão muito simples. Nós precisamos valorizar o trabalho. Tudo bem, mas tem base política para aprovar essa reforma no Senado, principalmente a da Previdência? E todos os atores políticos que faziam e fazem parte da base do governo no Congresso sabem que aquele projeto tem que avançar, porque ele já foi aprovado, inclusive, na Câmara dos Deputados e agora está prestes a ser votado no Senado. E a da Previdência, que é mais difícil? A Previdência, que ainda estava lá e que já foi objeto de muita discussão e de muita avaliação, obviamente tem mais dificuldades hoje do que tinha ontem, porque a força e a manifestação contrária, principalmente das oposições e da própria força sindical, são muito presentes. E o discurso desses grupos, ele cresce na medida em que há uma crise política como esta que estamos vivendo. Eu tenho a convicção e a expectativa de que nós possamos avançar ainda assim com todos esses fatos, nem que demore um pouquinho mais, uma semana, um mês, não faz diferença, mas todos nós temos a convicção, e o Brasil tem a convicção, ou se faz a reforma da Previdência hoje, do jeito que está proposto, ou nós vamos fazê-la daqui a 4, 5 anos com muito mais dureza, com muito mais penalizações para aqueles que estão trabalhando e, eventualmente, até para os que estão aposentados. Mas o senhor não acha grave manter um presidente no poder que sofre 3 acusações muito graves de organização criminosa, corrupção passiva, obstrução de justiça? É algo inédito na história do país, um presidente investigado no exercício do cargo, né? Além do áudio, todo mundo se refere muito ao áudio da conversa do Joesley com o Temer, mas também tem toda uma narrativa que a PGR constrói no sentido do Rocha Loures, né? Primeiro Temer indicando ele como interlocutor, depois as conversas gravadas entre Joesley Batista e o Rocha Loures, né? Falando sobre alguns favores no CAD, depois a entrega, né? Isso foi filmado, isso foi gravado, é muito grave, a entrega da mala de R$500 mil, supostamente, segundo a delação, aquela mala, aquele dinheiro não seria só para o Rocha Loures, seria também para o presidente Temer. São acusações muito graves, né, Veja, senador? eu não estou autorizado a fazer defesa de ninguém e nem faria, mas o presidente falou com o empresário lá no mês de fevereiro, março, se não me falha a memória. 7 de março. E naquele período, se não me falha a memória, aquele hoje deputado era um assessor do presidente. E é óbvio que na conversa o presidente pode ter dito, converse com ele, trate com ele de todos os assuntos. No momento em que este assessor vira deputado, ele responde pelos seus atos. Ele não é mais assessor do presidente, ele é um deputado. Mas é uma figura muito próxima e quando ao Temer, ele, como deputado, faz um acordo com alguém para receber dinheiro e a bolsa ou a mala de dinheiro é entregue para ele numa pizzaria, a gente não pode dizer que ele, por ter sido uma vez assessor do presidente,
é o cara que pegou esse dinheiro e que isso tem a ver com o presidente. É uma questão que, como eu já disse há pouco, a justiça vai ter que definir e identificar. Embora seja muito tentador fazer essa associação. Né? Agora, eu não vejo como a gente forçar essa associação. Como dizem lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A justiça tem essa capacidade, a polícia tem essa condição, através da investigação, de identificar se as coisas têm relação, têm conexão ou não têm. Senador, eu preciso falar rapidamente, porque a gente já está chegando aqui ao final do programa e nem chegamos no capítulo Aécio Neves, mas ele também foi afastado do mandato de senador, foi negado o pedido de prisão pelo ministro Fachin, mas os áudios divulgados são muito graves. Ele pede R$2 milhões em ajuda ao Joesley Batista. O Joesley diz que é propina para ajudar a pagar a defesa do senador, né? A situação dele é muito delicada, pior até do que a do presidente, segundo avaliam juristas, né? Como é que fica? Ele era presidente do seu partido, agora é presidente afastado. Qualquer outro senador ou qualquer deputado pode pedir dinheiro emprestado a alguém, pode vender um bem. Até onde nós sabemos, o senador Aécio... Mas todo o áudio é muito grave, né? Ele fala, é melhor escolher alguém que a gente possa matar antes de fazer a delação. Dele. É que Tudo quando bem, a gente... mas só isso, já, nessa frase, acho que já fica implícito que ali está sendo cometido um crime. Alguém que possa delatar, se ele pensa na hipótese que aquilo possa ser delatado, é que ele sabe que ele está cometendo um ato ilícito, ilegal, né? Acho que fica muito patente nessa frase. Eu ouvi o áudio dessa gravação e realmente aquilo é dito num tom de brincadeira. Claro que com essas coisas a gente não brinca e provavelmente o senador Aécio tenha passado da conta na observação que fez. Foi impróprio, foi indevido. O fato dele ter tentado vender um imóvel, ou a irmã dele ter tentado vender um imóvel e o Joesley não ter desejado comprá-lo e oferecer uma outra opção para que o senador tivesse a ajuda que ele precisava financeira, já pode ser considerado um ato irregular, mas também pode ser considerado uma indução que o empresário estava fazendo para comprometer alguém. Eu não sou juiz, eu não sou investigador policial, eu só estou falando de uma suposição. Por outro lado, o senador Aécio foi afastado por decisão da Justiça. Ele não está acima da lei. No PSDB, nós não defendemos que alguém tenha privilégios, inclusive votamos para eliminar e acabar com o foro privilegiado. Nós já dissemos ao senador Aécio que ele agora, afastado da presidência do partido no país e substituído pelo senador Tasso Gereissati, vai ter tempo para se explicar e para se defender na justiça. E desejamos que ele o faça muito bem e desejamos boa sorte para ele. Agora, nós não podemos prejudicar a estrutura do partido, o trabalho que nós estamos fazendo, a expressão que o partido tem no país, com vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores trabalhando com responsabilidade e seriedade por causa de um episódio. No PSDB, o presidente nacional, o governador, o deputado, o vereador, um simples filiado, são todos tratados de forma igual. Cada um tem que cumprir com a lei. O PSDB defendeu as manifestações a favor do impeachment da Dilma, que também pregavam um combate à corrupção em 2015 e 2016, e agora aparecem todas essas delações, tanto da Odebrecht como da JBS, como tendo sido destinatário de propina e de Caixa 2 nesses últimos meses, nesses últimos anos, né? O próprio Ricardo Saldi, que é um executivo ali da JF, diz que pagou R$50 milhões em 2014 para comprar apoio político para a campanha do Aécio. Todos os presidenciáveis estão implicados nessas delações, o Aécio, o Alckmin, o José Serra, outros deputados, outros senadores. Isso não mancha, não causa um grave dano à imagem do partido? Não parece que está no mesmo balaio que o PT, que ele tanto acusou? Uma coisa tem que ser colocada: tudo precisa ser confirmado, investigado e comprovado. Em princípio, todo delator é um criminoso. Isso é lei. E eu não estou falando isso para defender ninguém do PSDB. Vale para nós como vale para os outros acusados de alguma irregularidade. Comprovada a irregularidade, a justiça tem que penalizar quem praticou a ilegalidade. Disso ninguém pode fugir e nem nós estimulamos ou temos a expectativa de inocência caso a justiça julgue alguém culpado. Agora, é preciso sempre fazer uma observação. No caso do PSDB, a nível nacional, nós ficamos 14 anos na oposição. Não há possibilidade de a gente relacionar um ato de uma empresa que tenha se envolvido em escândalos na Petrobras, por exemplo, com o PSDB, com alguma irregularidade que tenha acontecido no âmbito do PSDB. Por quê? Porque nós não tínhamos favor, nós não tínhamos benefício, nós não tínhamos concessões nenhuma para fazer em favor daquela empresa. Isto era
A questão da propina era uma questão da empresa com a força do PT e com seus eventuais aliados. Nós nunca fomos aliados do PT. Mas não torna os atos menos graves também. Por isso que eu digo, se houve um ato irregular, que não foi de propina, que não foi de corrupção, pode ter sido de Caixa 2, por exemplo, nós temos que responder por isso. Não é isso que os delatores dizem. Nós temos que responder por isso. Na mesa diretora pode haver, parece que há nos bastidores, uma tentativa de que a defesa do senador Aécio protocole na mesa diretora para que ele não seja afastado do mandato, né? Como aconteceu com o Renan no final de 2016. O senhor acha que a mesa diretora pode manter o mandato do Aécio contra uma decisão liminar do ministro Fachin? A questão do Renan não era afastamento do mandato, era afastamento do cargo de presidente do Senado. Uma coisa semelhante poderia ser usada para o Aécio ou não? No caso do Aécio, é afastamento do mandato. Sim. Ele, é mais grave. Ele, como pessoa física, pode recorrer desta decisão ao Supremo, ao plenário do Supremo. Eu até não conversei com ele a respeito, não sei se ele vai tomar essa providência ou não. Agora, nunca aconteceu de o Senado ter agido dessa forma. Então, há um comentário na mídia ou de parte de alguns, mas não houve, pelo menos que eu tenha conhecimento ou participado, nenhuma decisão ou nenhum posicionamento da mesa diretora do Senado com relação a esse assunto. Por exemplo, então, o senhor acha que não cabe à mesa diretora essa decisão? Eu tenho dúvidas a respeito do assunto, mas se eu tivesse que fazer uma manifestação e uma observação nesse momento, eu diria que é muito mais da competência e da incumbência do próprio senador buscar o seu mandato de volta do que da própria mesa do Senado. Agora, outra questão, senador, no cenário de eleições indiretas, né, usando aqui um cenário hipotético, que parece o caso constitucional mais provável, caso o presidente Temer decida renunciar, ou seja, cassado pelo TSE, enfim. Já alguns nomes ventilados, cotados, de Carmen Lúcia, do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, o próprio Tasso Gereissati, presidente do seu partido. Qual a sua avaliação sobre esses nomes? E nesse cenário, seria melhor que um político assumisse as rédeas do país pelo próximo ano ou poderia ser alguém fora da política? É uma hipótese e é muito difícil lhe dar uma resposta. Mas o senhor conhece bem esses nomes, em termos de hipótese, né? Eu poderia dizer o seguinte, a Constituição é clara. Ela diz como se elege o presidente e o vice pela via indireta. É uma eleição que se faz 30 dias depois da vacância do cargo pelo Congresso Nacional, ou seja, pelos senadores e deputados. Tem que ter a maioria absoluta, ou seja, metade mais um voto. Segundo, tem que ser uma pessoa com mais de 35 anos. Terceiro, tem que ter filiação partidária. Portanto, alguém do judiciário não poderia ser eleito porque ninguém da área judiciária é filiado a partido político. É porque faltou uma regulamentação, né? Uma outra lei, mas a quando isso foi feito, quer dizer, isso poderia ser facilmente mudado Mas também. A Constituição, antes da regulamentação, já dá essas três condições. Essas não precisa regulamentar. Tem que ser brasileiro nato, tem que ter 35 anos e tem que ter filiação partidária. Ponto. Isso já está escrito. Isso não precisa de lei. A lei que se fala na Constituição é apenas para organizar a forma de votação. Se faz de manhã, se faz de tarde, se faz de noite. Então, nesse cenário, Rodrigo Maia e Tasso Gereissati, por exemplo, seriam nomes fortes. Poderiam ser, com certeza. Eu penso que tanto faz ser alguém do mundo empresarial, do mundo acadêmico, do mundo político. Se tivéssemos que fazer uma escolha, obviamente teríamos que escolher alguém que estivesse acima de qualquer questionamento, não tivesse nenhuma dificuldade e que desse continuidade às reformas, a esse projeto econômico com certeza, do governo. Não pode ser alguém que eventualmente pense em parar o país, tem que ser alguém que pense em acelerar o país, coisa que, aliás, o presidente Temer tem feito nesses últimos tempos com muita propriedade e com muita dedicação. Vamos para o pinga-fogo, senador Vamos. Sérgio Moro. Indispensável. Rodrigo Janot. Trabalhador e bem intencionado. Edson Fachin. Edson Fachin cumpre muito bem seu papel. Carmen Lúcia. É um exemplo de dignidade e de autoridade no país. Aécio Neves. É um homem que representa uma mudança na política, mas que hoje sofre e deixa muitas pessoas com o sentimento da interrogação. João Dória. Uma revelação, um homem para o futuro. Lula. Uma decepção, literalmente a maior decepção para todos nós brasileiros, porque alguém que com sua história chegou aonde chegou e depois manchou a sua história com os atos que praticou, realmente é uma decepção. E Temer? Temer, um obstinado,
um dedicado. Uma palavra para esse momento. Coragem, determinação, bom senso e responsabilidade. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no É Notícia, especialmente nessa segunda-feira de manhã. A entrevista, claro, está indo ao ar à noite. E boa sorte para o senhor nessa semana. Acho que, aliás, para todos nós, né? Obrigado, vamos precisar. Amanda. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigada a você também pela sua participação, pela sua audiência. A gente tem um encontro marcado aqui na segunda-feira que vem com um novo entrevistado e eu espero você. Tchau, boa semana.